Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos ao canal Jean Rec, está falando diretamente com ele. E hoje vamos falar sobre tríceps, um músculo que faz a composição da estética corporal de um bom ombro e de um bom tríceps. Você sabia que para dar volume no braço, o principal músculo ativo tem que ser o tríceps? Esse é o principal músculo que faz com que seu braço fique extremamente grande, maior, é o que dá o volume no seu braço. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que funciona o meu treino e tudo que eu faço para obter um tríceps legal, bacana. Vem comigo. Quando falamos em tríceps, os principais exercícios é na polia, onde nós temos uma resistência muito maior perante a fazer com halter ou fazer um exercício mais livre. Essa resistência é por causa da polia em si, ela está toda hora, quando você joga para baixo, ela está puxando, no caso a polia para cima, para você voltar até a base dela. Um dos principais exercícios e mais perigosos que tem para o cotovelo sempre vai ser a parte de você estar fazendo tríceps testa. Muitas e muitas pessoas já se lesionaram fazendo esse tipo de exercício. E um dos melhores exercícios que eu penso, na minha opinião, é a parte também da polia e também do livre, que eu já vou mostrar para vocês. Mas tá, tríceps nós temos 3 porções. No tríceps nós está buscando, está gerando hipertrofia, 3 cabeças diferentes. Então, nós temos que fazer 3 maneiras diferentes de exercício. Não adianta de nada você estar fazendo a polia aqui, ou logo após fazer com a barrinha a mesma coisa e depois fazer com a pegada assim. Ele vai dar a mesma função em relação ao seu tríceps. Por isso, é bom você estar sempre mudando a direção da onde você está fazendo. Por exemplo, eu fiz o primeiro exercício normal aqui, e logo após eu posso fazer jogando lá na frente, onde muda totalmente o exercício em si. Quando mudamos a direção, em relação, como eu já expliquei, da polia, está fazendo a mesma coisa, por exemplo, tríceps aqui, quanto de barra, ou quanto uma outra pegada em si, ele trabalha a mesma coisa, nós estamos com aqui a parte dos halteres em si, que daí já entra na parte de exercícios livres, que eu prefiro. Por que eu prefiro isso? Porque você consegue até moldar, principalmente a forma que você trabalha, tanto frontal, supinado, pronado em si. Aqui nós vamos fazer a parte do tríceps testa em relação com halteres. Vocês vão ver a diferença em relação ao que está fazendo a polia. A polia tem a sua resistência, aqui não tem, aqui é você comandando o tempo inteiro. Por isso que na polia muitas vezes não tem sequer um pouco de descanso para você estar, por exemplo, fazendo exercício. Na hora que você está relaxando na excêntrica, já puxa lá para cima com certeza a polia para você não estar descansando em si. Aqui já não, aqui você pode ter um descanso, onde você jogou aqui, pronto, já está em descanso. Ao iniciar esse exercício você já percebe que tem uma grande diferença. Principalmente quando você consegue estar executando de forma concêntrica esse exercício. Esse exercício ele tem total funcionalidade quando se fala, por exemplo, na parte concêntrica em si do movimento, porque você consegue jogar muito mais, esticar muito mais o braço, fazendo com que seus cotovelos trabalhem muito mais. Se você tiver muito peso durante o exercício, pode haver uma lesão. Quando falamos em musculação, nós estamos falando de trabalhar a parte de amplitude muscular. Por isso, quando você faz o tríceps testa com halter, o principal motivo para você estar jogando, a principal função sempre é em relação a estar jogando realmente próximo da sua testa. Por isso que o nome do exercício é esse. Mas tem isso aqui. Você leva lá atrás. Aqui. Eu prefiro porque eu consigo ter muito mais, trabalhar muito mais amplitude nesse exercício, jogando lá atrás do que jogando aqui. Quando você joga aqui, você tem uma maior força em relação ao trabalho dos seus cotovelos em si, podendo lesionar. Aqui, você tem uma maior amplitude e toda a porção do peso é jogada nos seus ombros. Então faz com que você mantenha seus cotovelos menos propício a ter lesões. Agora eu vou mostrar um exercício que ele pode ser feito, ele não é utilizado peso ou pode ser colocado peso principalmente nas suas coxas. Você pode tanto fazer com apoio no chão, ou você pode fazer o apoio em outra caixa ou algo assim. Mas esse daqui você consegue ter uma amplitude muito grande e você consegue ter uma contração fora do normal.
eu vou mostrar como que se faz em relação a uma prática totalmente correta e uma prática, não vamos dizer não correta, mas uma prática que não leva tanta concentração muscular quanto essa forma que eu vou mostrar. Diante da segunda imagem, você pode ver que eu levo o meu corpo para trás. O primeiro vídeo eu levo o corpo para frente. Quando você leva o corpo para frente, você não tem tanta contração muscular assim. Quando você joga para trás, automaticamente você realmente esmaga o máximo do seu tríceps, fazendo com que tenha uma contração muscular e concentração muscular muito mais forte do que o primeiro. E também você tem uma amplitude, onde você trabalha daqui para trás e não daqui para frente. E esticando totalmente a parte dos cotovelos em si. Quando falamos estar fazendo a polia, a maioria tem muita dificuldade, onde faz esse movimento, joga para cá. Olha só a extensão do meu tríceps, como ele não trabalha direito. Eu bato sempre na coxa, ou se fazer assim, ó, sempre fica encurtado o movimento. O certo é você fazer isso aqui, ó. Olha a barra, olha só a polia como ela desce retinha. Olha só isso. Cotovelos nem mexe, você vai sentir na hora que é a hora de abaixar. Na hora que puxa os cotovelos para cima, ó. Abaixa, abaixa. Aqui nós temos dois movimentos, o que é para abrir e o que é para fechar. Quando você vai fechar ele, seu tríceps trabalha em região literalmente neutra. Aqui é uma região neutra, abrindo. Quando falamos aqui uma região neutra, você pode ver que os cotovelos eles colam muito mais do que a anterior. Agora, se nós pegarmos você pode ver que é o mesmo movimento em si. Ele tem a mesma inserção de movimento. Por isso, quando falamos em tríceps, essa região separa muito a parte do ombro, posterior de ombro, com o tríceps. Aqui é a cabeça alta do tríceps, é onde nós conseguimos trabalhar proporção muito maior, alongando, por exemplo, fazendo o exercício que eu mostrei antes. Por isso que exercícios que são mais alongados para estar fazendo é muito melhor do que exercícios curtos. Sempre mais amplitude na hora de trabalhar qualquer exercício. E diante disso, diante do tríceps, você pode perceber que a musculação em si, ela ensina para você estar tendo muito mais amplitude em relação a qualquer movimento específico, tanto a parte de tríceps, bíceps em si. Então, a amplitude de movimento faz com que você trabalhe muito melhor, tenha hipertrofia muito mais ampla em relação do que você está trabalhando em movimentos curtos em si. Tríceps francês aqui no carro. Olha só isso. Esse movimento, perceba. O cotovelo sempre fechando, né? Ele dá quase a mesma coisa que o de quando se faz com o halter, mas aqui tem a resistência da polia. Quanto mais você joga à frente, mais você trabalha o seu anterior de ombro, mais ele é usado, utilizado nesse exercício. Por isso, quando for trabalhar, você joga aqui. E lembra do exercício anterior que eu falei para você jogar para trás? Você pode fazer isso com o de halter, que vai ser muito melhor. Joguei para frente. Mais tenho a resistência do cabo em si e mais eu trabalho o meu tríceps de forma que eu trabalho mais a parte anterior de ombro. Então sempre quando for jogar, o certo, o ideal em si é você estar jogando a proporção para trás e não jogar para frente em si. Sempre trabalhando para trás, tendo mais amplitude em relação ao seu tríceps e também fazendo com que você alavanque mais utilizando só o tríceps e não a parte anterior de ombro. Quantas vezes na semana eu devo treinar tríceps? Entre 2 a 3 vezes. Você tem que perceber que o tríceps você tem que trabalhar de forma diferente, como já foi falado aqui. Um dia você trabalha a corda, um dia você trabalha
Na polia em si, outro dia você trabalha exercícios livres, então o seu treino deve ser prescrito de acordo com a sua necessidade atual, mas em si também de acordo com o que você procura. Se você quer desenvolver muito mais tríceps, treina 3 vezes. Se quer desenvolver menos tríceps, treina 2 vezes. Por que 3 vezes? Porque aí você consegue modular a parte dos exercícios. Na segunda-feira eu consegui treinar tríceps somente na polia, na quarta-feira ou na quinta-feira eu só vou treinar tríceps, no caso livre em si. Aí você consegue modular os exercícios. Por exemplo, na polia, sempre que você levar para baixo, ativa somente uma proporção, levou para cima, ativa outra proporção. E a mesma coisa que acontece nos exercícios, as variantes em si dos exercícios livres, quando você joga no testa ou quando você faz o tríceps banco, como mostrei para vocês. Esse foi mais um vídeo explicando em relação à parte do músculo tríceps em si. Se inscreva no canal, divulgue esse vídeo, deixe suas dúvidas, deixe sua pergunta aqui. É um vídeo totalmente diferente em relação ao que vocês estão acostumados e é um vídeo relacionado à parte de estar dando dicas em si de treinamento, como eu já falei que ia ter vídeos assim aqui no canal. E também sobre desenvolvimento comportamental, a parte de você de rotina em si. Então tudo que agrega você estar evoluindo e viver em alta performance aqui está dentro do canal. Muito obrigado desde já.